Asta, um mago que resolve problemas para a casa Declan, em uma de suas missões, rouba um tomo. Ele é rastreado por assassinos, mas ele detona todos eles, deixando o último cara vivo para poder torturá-lo e arrancar informações. Asta segura o caçador com seu poder mágico, perguntando como usar o tomo importante, mas o cara revela que ele não sabe. Asta começa a perceber que o próprio Declan não sabe o valor do tomo, porque se soubesse, ele não o teria largado num porão todo enferrujado. Mesmo assim, eles ainda o perseguiram por causa do tomo, embora o próprio Declan não pareça saber como usar o tomo. O caçador sugere que Asta entregue o livro para que ele possa ajudá-lo a implorar por misericórdia ao chefe da casa. Asta recusa a oferta e avisa ao caçador que vai acabar com a raça dele. De repente, um portal se abre atrás dele, e ele sente uma aura aterrorizante e avassaladora emergindo do portal. A aura acaba sendo de um cara todo estiloso segurando uma bengala. Aparentemente, ele é Faren Declan, o chefe da casa. Declan. Faren diz a Asta que quer o tomo de volta e que depois disso eles podem bater um papinho. Asta fica chocado com o poder na sua frente. Ele é um solucionador há mais de 10 anos e, metade desses anos ele passou com a casa Declan, mas esta é a primeira vez que ele vê o chefe da casa. A casa Declan é a família mágica mais poderosa do continente oriental, e existem rumores de que o chefe da casa é o mago mais forte de sua história. Asta consegue sentir o quão perigoso Faren é, mas decide manter a pose. Asta pergunta a Faren se ele está interessado em roubar o que é dos outros, o que seria muita cara de pau. Faren ri quando ele ouve isso, mas Asta fica nervoso porque sabe o que significa o próprio chefe da casa aparecer. Asta é forçado a admitir para si mesmo que Faren tem a aura mais esmagadora que ele já viu. Faren avisa a Asta que ele pode matá-lo facilmente e pegar o tomo dele, mas prefere conversar. Faren diz a Asta que gostaria que ele voltasse a trabalhar para a casa Declan. Ele promete que esquecerá todos os seus pecados se ele voltar e entregar o tomo, claro. Faren admite que Asta tem um talento impressionante, e ele não quer que isso seja desperdiçado. Faren fica impressionado com o fato de Asta ser da Zona Cinzenta, mas mesmo assim ter conseguido dominar técnicas muito eficazes. Faren tenta adoçar a proposta, dizendo a Asta que ele pode voar muito alto se permitir que a casa Declan o ajude a crescer. Depois de falar tudo o que ele pode ganhar ao voltar para a casa, Faren termina com a parte mais importante, que é devolver o tomo. Nesse momento, Asta diz a Faren que aceita os termos dele, e Faren dá um suspiro de alívio. No entanto, Asta avisa a Faren que tem uma condição, e então, Asta exige a coisa mais sem noção de todas. Ele diz a Faren para entregar a liderança da casa para ele, e aí talvez ele pense em devolver o tomo, para mostrar o quão sem limites ele é. Asta apaga o cara que estava mantendo como refém. Isso deixa Faren pistola e ele avisa Asta que ele pode morrer por causa do caminho que escolheu. Asta sabe que Faren não está errado, mas mesmo assim avança para atacar Faren. Só porque quer medir a diferença de poder entre eles, Faren bloqueia facilmente o ataque azul de Asta com seu escudo vermelho. Faren então percebe que precisa ensinar uma lição a Asta, para que ele entenda que eles não estão no mesmo nível. Tranquilão. Enquanto também farmava a aura, Faren libera uma poderosa rajada de magia que joga Asta para trás. Asta quase é queimado pelo ataque, mas por sorte consegue escapar. Finalmente cai a ficha para ele sobre o tipo de poder que o chefe da casa possui. Ele não consegue encontrar uma única brecha para atacá-lo, e no momento em que Faren percebe que ele está perdido em pensamentos, ele o atinge com outro ataque. Faren então diz a ele que não há necessidade de medir suas forças, porque ele está num nível muito mais alto. Logo Asta se vê diante de um poderoso ataque mágico do qual não consegue desviar. Ele é detonado, mas Faren se segura e deixa Asta ciente disso. Ele diz a Asta que não pretende matá-lo, mas apenas quer conversar. Asta então pergunta o que acontecerá se ele finalmente concordar em voltar para a casa Declan. Faren responde que não acreditaria nele. Asta fica feliz que Faren sabe disso, e já que os dois estão com as cartas na mesa, Asta prepara outro ataque mágico. Asta diz a Faren que cansou de ser o mensageiro e o cachorrinho de qualquer um. Asta coloca tudo de sino. Ataque mágico e brilha intensamente como um relâmpago. Ele salta em direção a Faren e libera o ataque enquanto diz a Faren que não está pronto para voltar para o canil. Mesmo o maior ataque mágico de Asta não consegue penetrar a defesa de Faren. E Faren finalmente se prepara para mostrar a ele como é o poder de verdade. Antes que Asta perceba, ele é atingido por um poderoso ataque mágico que o faz pensar em seu passado. Quando ele abre os olhos, Faren está parado sobre ele, olhando-o de cima. Faren pergunta se ele finalmente viu como é o poder de verdade. Asta admite que Faren é bem forte, e como Faren quer conversar, Asta pergunta se ele está disposto a permitir que ele se torne um resolvedor novamente. Faren então diz a Asta que quer que ele seja mais do que um resolvedor. Aparentemente, ele o quer como o chefe da família Bongshin. Asta fica chocado quando ouve a oferta apresentada por Faren, já que a casa Declan é poderosa o suficiente para até mesmo desafiar pelo trono. Asta saca que eles o querem como o chefe da família Bongshin, para que ele possa jurar lealdade a eles como uma de suas casas vassalas. Asta finalmente entende qual é o verdadeiro objetivo de Faren. Ele alcança seu espaço de armazenamento e pega o tomo. Faren sorri quando vê isso, e diz a Asta que na verdade quer ele e o tomo.
Faren fica feliz que Asta está finalmente fazendo a escolha certa, mas, bem quando ele está prestes a pegar o tomo, Asta ateia fogo nele, deixando Faren em choque. Faren é forçado a perguntar o que ele está fazendo, e Asta lhe diz que nunca teve a intenção de entregar. Faren garante a Asta que ele vai ter uma morte horrível. Asta então revela que não se tornou um resolvedor por dinheiro. Aparentemente, Asta está pé da vida, porque um de seus companheiros foi devorado pelo jovem mestre da Casa Declan, usando magia proibida. Depois que o incidente aconteceu, a Casa Declan abafou o caso. Faren fica chocado ao ouvir isso e percebe que Asta está indo atrás deles por vingança. Asta esclarece as coisas, dizendo que só queria justiça por seus companheiros mortos. Asta também diz a Faren que considerou sua recente onda de ações como um ato de aposentadoria. Asta então revela que estas são suas últimas palavras. Depois que ele termina de falar, Faren o incendeia, dizendo a Asta para queimar e se arrepender de suas escolhas. No entanto, Asta grita para Faren enquanto queima, dizendo que não tem nada do que se arrepender. Asta estava pronto para jogar tudo pro alto. Embora, contanto que ele não voltasse a trabalhar para a Casa Declan, enquanto as chamas o consomem, Asta considera isso liberdade. Ele jura que se algum dia tiver a chance de renascer, ele se vingará adequadamente. De repente, Asta sente algo estranho, como se o tempo tivesse parado. Asta está totalmente confuso, mas por algum motivo, o tomo ainda está ativo em suas mãos. Asta vê círculos mágicos aparecendo por todo o seu corpo, e esta é a última coisa que ele vê antes de desmaiar. Quando Asta abre os olhos, ele se encontra em uma área imunda onde ele é um mendigo. Ele olha ao redor e começa a perceber que de alguma forma ele voltou ao passado. Ele voltou para quando era uma criança na Zona Cinzenta. Asta vai até um lago onde olha seu reflexo para confirmar que é realmente ele, mais uma versão mais jovem de si mesmo. A marca de fogo em seu peito ainda está lá, mesmo ele tendo voltado no tempo. Ele não tem ideia de como ele retornou ao passado, mas tem certeza de que a magia do tomo estava envolvida de alguma forma. Ele também percebe que o tomo deve ser realmente importante para o chefe da Casa Taylor perseguido por causa dele. No entanto, não há muita informação sobre o tomo, então ele realmente não sabe, já que ele voltou ao passado e recebeu outra chance. Asta acredita que é hora de ele ter sucesso no que queria realizar. Ele pensa em sua missão e objetivo, que também era a missão e o objetivo de seu camarada. Asta e seu camarada uma vez tiveram uma conversa sobre por que eles estão na classe baixa. Seu camarada o informa que suas vidas teriam sido muito melhores se eles fossem educados. Eles não teriam sido escravos dos ricos lixos que os estão usando. Por causa disso, Asta planejou se aposentar para que pudesse construir uma biblioteca. Asta quer construir uma biblioteca onde qualquer um, independentemente de dinheiro, status ou gênero, possa ler livros livremente. Na verdade, ele quer ir além, construindo uma torre. Ele não precisa necessariamente da torre, mas ele só quer construir, lá porque sim. Além disso, ele planeja colocar a técnica secreta da Casa Declan na primeira página de seu livro, dando até mesmo aos mais pobres das zonas cinzentas acesso ao segredo. Ele já está imaginando o quão terrível isso vai ser. Mas a única coisa que resta é como ele vai conseguir o manual. Ele está curtindo seu plano maligno quando um chute de repente acerta sua bochecha. Ele se vira para ver um cara irritado, perguntando onde ele esteve. Ele continua chutando Asta, dizendo que estava guardando seu lugar para ele, mas ele não estava em lugar nenhum. Asta acha difícil se lembrar do babaca que o transformou em um saco de pancadas. Asta não está disposto a permitir que alguém o trate como lixo, e ele agarra a perna do cara. Ele diz ao cara que ele o atingiu 7 vezes, mas ele planeja retribuir 70 vezes. Asta soca o cara no peito, mas seu corpo está fraco, e ele acaba torcendo o pulso. Asta fica chocado com isso, mas enquanto ainda está atordoado com o que aconteceu, ele leva outro soco no rosto. O cara retoma a surra que estava dando em Asta. Asta fica com os olhos cheios de lágrimas por causa de quão dolorosos são os chutes. A surra continua até que Asta vê uma brecha e empurra o cara para o lago. Antes que o cara consiga se levantar, Asta foge. O cara sai da água e pergunta por que ele está correndo para longe. Asta simplesmente responde que não está correndo, mas fazendo uma retirada tática. Ele garante ao cara que ele vai se lembra do rosto dele. Ele promete não esquecer de nenhum dos golpes que levou, já que ele era um solucionador de problemas veterano, e a palavra desistir não existe em seu vocabulário. Ele vai se vingar. Solucionador de problemas, e a palavra desistir não está em seu vocabulário. Ele vai se vingar. Ele se esconde em um beco onde ele encara seu pulso torcido. Ele não consegue acreditar como seu corpo é fraco, porque quebrou só de dar um soco. Asta decide deixar seu sonho de lado por enquanto e focar em treinar seu corpo fraco e lixo. De repente, um garoto com um olho vermelho aparece perguntando a Asta se ele está com fome. Asta fica chocado com isso e pergunta ao garoto se ele o conhece. O garoto simplesmente responde que não faz ideia de quem ele é. Asta percebe isso, já que o garoto parece filho de nobre. Ele assume que ele deve ter caído em desgraça durante uma disputa de poder. Asta classifica o cara como uma pequena bomba relógio ambulante e bonitinha. Bomba. O cara então se apresenta como Damian. Asta fica surpreso com o porquê de um garoto esquisito estar o encarando e dizendo coisas para ele. Ele se vê obrigado a perguntar se o garoto bate bem da cabeça. Damian continua dizendo que não tem mãe e Asta completa dizendo que não tem pai,
já que eles estão numa competição de quem é o melhor órfão. Asta sugere que eles sigam caminhos separados, porque ele claramente não quer se envolver com uma bomba relógio como Damian. Momentos depois, Damian continua parado ali e Asta já está todo arrepiado. Ele é forçado a perguntar a Damian se ele vai embora ou não. Chocantemente, Damian diz que vai com ele. Algo na cabeça de Asta diz para ele dar um tapa no garoto. Talvez isso o ajude a cair na real. No entanto, ele simplesmente manda Damian ficar longe dele. Nesse momento, Damian toca a cabeça dele por causa do ferimento. Damian garante que pode curá-lo, com um sorriso sinistro no rosto. Ele lança um círculo mágico brilhante, que começa a emitir partículas de cura. Asta inicialmente pensa que é um toque mágico, mas logo percebe que está errado. O que ele está vendo não é um toque mágico, mas a luz da cura. É uma técnica secreta da Casa Blandor. Aparentemente, a Casa Blandor caiu por causa da Casa Declan. Asta não consegue acreditar que acabou de se envolver com algo bem perigoso. Asta começa a se perguntar por que um garoto da família Blandor está na zona cinzenta. Ele se dá conta de que no momento atual, a família Blandor ainda deveria ser forte, enquanto, perdido em seus pensamentos, Asta chama Damian pelo nome, e ele responde animadamente, revelando seu outro olho que é verde. Basicamente, ele tem duas cores de olhos diferentes. Ao ver os olhos do garoto, Asta se lembra de algo muito importante que ele havia esquecido. O garoto com olhos de cores diferentes foi aquele que mais tarde se tornou o monstro de Blandor. Ele era o açougueiro louco que nem morre quando tentam matá-lo. Depois que Damian termina de curar Asta, ele se agacha no chão, para contar formigas como uma criança normal, deixando Asta totalmente confuso. Antes da regressão, quando ele ainda era um solucionador de problemas, ele e seus camaradas receberam ordens da família Declan para irem até a família Blandor. Aparentemente, a família Blandor precisava de ajuda porque havia um monstro em sua propriedade. Quando Asta e seus camaradas estavam a caminho, eles acreditavam que o monstro seria um ogro ou algo do tipo. No entanto, ao chegarem na propriedade, encontraram uma cena horrível. Era Damian, despedaçando pessoas como se não fosse nada. Damian estava lançando magia de cura, sem parar, rindo enquanto lutava como um louco. Foi aí que ele ganhou o nome, o Monstro de Blandor, o açougueiro que não morre mesmo quando você tenta matá-lo. Asta decide esquecer o que se lembrou e focar no presente. Ele se pergunta por que um descendente direto da família Blandor está bem na sua frente. Ele é basicamente o único herdeiro da casa, o que torna estranho ele estar na zona cinzenta. Nesse momento, Damian faz uma estranha sugestão. Ele diz a Asta que eles deveriam comer. Damian diz que sua mãe lhe disse que ele precisa comer para se manter saudável. E ele atribui a fraqueza de Asta ao fato de ele não estar comendo. Asta não tem escolha a não ser admitir que o garoto está realmente certo sobre o que disse. Asta então pergunta se ele tem algum dinheiro com ele. Damian diz que sim, e tira uma bolsa cheia de moedas de ouro. O rosto de Asta se ilumina de empolgação quando vê isso e ele imediatamente declara que ele e Damian são amigos. Damian fica chocado com a amizade repentina, mas Asta consegue enrolar o garoto. Ele então diz que amigos geralmente compartilham o que têm. Damian cai em seus truques e concorda com ele. Asta sugere que peguem algo para comer, e Damian concorda. Depois de comerem, eles se retiram para um abrigo. A barriga de Asta está cheia de comida, o que nunca aconteceu antes. Damian revela sua surpresa por haver uma casa acima de que, onde eles comem. Ele estava dormindo do lado de fora, e de repente mencionou que também não tinha pai. Asta o corrige, dizendo que ele tem um pai, mas Damian se recusa a concordar. Asta então pergunta a Damian se ele tem uma mãe, mas Damian diz que não. Basicamente, ele acredita que nenhum deles existe, já que não estão em lugar nenhum perto dele. Asta finalmente entende a situação e tenta se situar. Asta pergunta a Damian há quanto tempo ele está sozinho. Damian então revela que, depois que fugiu de sua família, ele dormiu 10 vezes. Asta se pergunta se Damian está sendo perseguido, já que ele afirma ter dormido 10 vezes. Asta acredita que ele está fora há 10 dias. Nesse momento, Damian menciona que ele também tirou sonecas. Às vezes, ele cochila 2 vezes por dia. No entanto, o total de cochilos que ele tirou é 10. Com isso em mente, Asta chega à conclusão de que ele está longe da família há pelo menos 3 a 4 dias. Damian age como uma criança normal, e Asta percebe que os loucos já foram inocentes em algum momento. Como Damian está totalmente sozinho, Asta decide agir como sua babá, e talvez formar uma conexão com a família Blandor. Ele sabe que isso definitivamente o ajudará quando ele quiser enfrentar a família Declan mais tarde. No entanto, Asta ainda está encucado com o cara, que o atingiu 57 vezes. Antes de se deitar para dormir, Asta diz a Damian para não o incomodar porque ele tem algo que precisa fazer. Damian imediatamente percebe que Asta quer praticar sua respiração. Aparentemente, na vida passada de Asta, ele estabeleceu sua base mágica em algo básico, e foi por isso que decidiu invadir casas de nobres para roubar feitiços. Ele quase morreu nessas ocasiões, mas conseguiu adquirir vários feitiços como o de corpo, endurecido usado por cavaleiros. Ele também colocou as mãos em vários outros, mas foi quando estava prestes a ser morto que ele finalmente encontrou o verdadeiro poder. No entanto, desta vez, ele pretende ser mais forte. O feitiço que ele quer aprender é a arte fundamental de Declan, a técnica da origem celestial. Esta é uma arte de base que permite a acomodação de todos os atributos de mana.
Ele a memorizou uma vez para uma pesquisa, mas está feliz por poder finalmente usá-la. É chamada de técnica de respiração, e no momento em que ele a ativa, ele sente uma forte onda de poder percorrendo-o como se estivesse sendo queimado por lava. Mesmo com a dor sendo imensa, Asta está determinado a aguentar. De repente, ele vê impurezas sendo queimadas para fora de seu corpo. Acontece que a técnica é exclusiva para nobres de alta classe e força a mana a passar para queimar as impurezas nos circuitos. Asta mergulha no processo e logo se vê submerso em uma piscina de mana. Quando ele finalmente acorda do processo doloroso, Damian já tinha ido dormir. Ele fica chocado ao ver que não há mais impurezas em seu circuito. Além disso, sua mana foi completamente purificada, maior do que a de sua vida passada. No entanto, ele sabe que, mesmo com isso, ainda é impossível para ele derrotar Declan. Mesmo assim, suas chances aumentaram. Asta se motiva com o fato de que ele é um solucionador de problemas que nunca desiste. Mais tarde, Asta ajuda Damian a mudar a cor do cabelo para castanho, e também troca suas roupas para ajudar a manter sua identidade. Para completar, ele dá um boné para ele usar. Damian então pergunta a Asta qual é o próximo plano deles, e Asta responde que eles vão sair para causar o caos. Em um instante, Asta encontra o cara que o acertou 57 vezes. No momento em que o cara o vê, ele pergunta onde ele esteve. Mas antes que ele tenha a chance de falar mais besteira para Asta, ele leva um soco na barriga. O soco envia uma onda de agonia por todo o seu corpo, fazendo-o desmaiar imediatamente. Asta está orgulhoso de si mesmo por ter acertado o lugar certo. No entanto, Asta ainda não terminou com ele, porque planeja acertá-lo 123 vezes. O resto da casa logo descobriu a confusão e saíram para ver que o mais novo era a causa de tudo aquilo. No fundo, Asta já está imaginando as coisas loucas que quer fazer com eles. Asta libera sua raiva e começa a espancar os caras. Ele coloca mana em seu punho para tornar seus socos muito mais dolorosos. Damian fica atrás para assistir Asta liberar sua fúria e está curtindo cada momento. Damian piora as coisas para o grupo quando começa a curá-los, para que possam receber mais punição de Asta. A primeira pessoa que ele cura é o cara com quem Asta tem uma treta. O cara pensa que Damian está lhe fazendo um favor até que Asta o agarra, lembrando-o do número de golpes que planeja dar nele. Depois de se cansar de bater neles com os punhos, Asta recorre ao uso de bengalas. Ele bate no cara principal com tanta força que sua bunda começa a emanar um calor intenso, mas ele ainda não terminou com ele. Ele chama Damian para curá-lo para que possa repetir o processo novamente. Para a vítima, ele não está vendo crianças, mas um bando de maníacos diabólicos que estão atrás de sua vida preciosa. Quando Asta se satisfez ao longo do dia inteiro, ele finalmente decidiu parar. Para botar a cereja no bolo, ele agradece às suas vítimas pela ajuda. Ele os usou como seus sacos de pancada e se sente muito realizado. Ele conseguiu completar mais de 100 golpes por pessoa, o que dá mais de 1000, e ele está orgulhoso de si mesmo. O líder das vítimas pergunta educadamente a Asta se eles podem ir embora, e ele diz que sim. O cara então lembra a Asta que ele está em sua casa, sutilmente, dizendo a Asta que ele deveria ser o único a dar o fora. Asta percebe isso e o encara com uma aura tão assustadora que força o cara e seus companheiros a recuar para um canto. Nesse momento, Asta sente que alguém está se aproximando deles. Ele consegue perceber que a tal pessoa é habilidosa, igual a um resolve problemas. É aí que a ficha cai, e ele percebe que a pessoa pode estar atrás do pessoa. Damian. Asta fica surpreso que conseguiram encontrá-lo, mesmo ele tendo sido cuidadoso. Asta percebe que está numa posição ruim, mas ele não vai ficar de braços cruzados esperando para ser atacado. Já que ele foi um resolve problemas em sua vida passada, ele foi forçado a enfrentar situações difíceis, e esta é uma delas. Ele reúne toda a mana que consegue e a comprime várias vezes. Com isso, ele cria uma bala de mana e a mira diretamente na pessoa que avança em direção a eles. Ele dispara o tiro, mas o cara de repente dá um carrinho de joelhos, desviando do ataque antes de gritar o nome de Damian enquanto o chama de mestre. O cara desliza até Damian e no fim das contas, Damian o conhece. Aparentemente, ele é um mordomo da família e seu nome é Alfredo. Ele abraça Damian com força, mas o garoto manda ele o deixar em paz. Alfredo se recusa, dizendo que tem que levar Damian de volta para a família. Asta fica parado atrás deles, só observando a cena bizarra se desenrolar na sua frente. Ele finalmente se toca que Damian fugiu da família. Depois que eles terminam com as apresentações, Alfredo oferece a Asta a chance de ir com eles de volta para a mansão, já que Damian parece ter gostado dele. Asta para um minuto para pensar na proposta. Tudo que ele sabe é que a casa pertence a uma família de prestígio, mas ele não consegue sacar quais são as verdadeiras intenções deles. Mesmo assim, ele já tinha a intenção de criar uma conexão antes, e como o território da família fica no caminho para a cidade, ele acha muito conveniente. A Academia Zenion também fica perto da área, e como a biblioteca da academia é de primeira, Asta planeja dar uma conferida lá como preparação para construir sua própria biblioteca. Depois de pensar bem no assunto, Asta aceita a oferta. Pouco tempo depois, eles chegam na mansão da família. Asta desce da carruagem se dando conta de que é sua primeira visita oficial à propriedade. Como já é tarde, Alfredo sugere que eles descansem um pouco. Ele diz para a empregada, Lançance, cuidar dos garotos.
Lançan-se encara Damien com um olhar muito frio, e Damien já percebe que se deu mal. Mais tarde, naquela noite, Alfredo vai até os aposentos da matriarca, Gamo. Alfredo conta para a mulher que Damien estava na Zona Cinzenta, e que acabou de trazê-lo de volta. Gamo é uma mulher impulsiva, e ela lança um feitiço de ataque de raiva, antes de saber que seu filho está perfeitamente bem. Ela dá um suspiro de alívio e Alfredo faz o mesmo. Ele obviamente sabia que seria uma sentença de morte para qualquer um que ousasse machucar Damian. Aparentemente Gamo já foi chamada de a bruxa de sangue, e sua fúria é praticamente imparável. Gamo então parabeniza Alfredo pelo bom trabalho. Antes de Alfredo sair, ele diz a Gamo que tem mais uma coisa. Alfredo conta a Gamo que o novo amigo de Damien, Asta, notou sua presença, antes mesmo de ele se revelar. Como reação, ele já tinha preparado um contra-ataque. Alfredo revela que Asta estava empunhando uma bala de mana quando se encararam. Gamo fica impressionada ao ouvir isso, e ela admite que é um talento incrível para alguém da Zona Cinzenta. Por causa disso, Alfredo diz à matriarca que tem um favor a pedir. No dia seguinte, Asta acorda com um pedido de Alfredo, para que ele se torne seu sucessor. Asta fica chocado quando ouve isso, e Alfredo fica aliviado que o cara foi pego de surpresa. Ele está confiante de que Asta vai aceitar a oferta na hora porque é uma oportunidade rara, mas Alfredo fica pasmo quando Asta, de repente, recusa a oferta. Alfredo acredita que ficou surdo, e que não está ouvindo direito. Até mesmo Damien está chocado ao ver que Asta rejeitou a oferta. Asta admite que a oferta é grande, mas ele avisa Alfredo que ele prefere as coisas como estão. Alfredo imediatamente percebe que Asta nasceu na Zona Cinzenta e que ele aprendeu magia através de talento natural. E é por isso que ele é tão cheio de si. Alfredo então tenta esmagar a confiança de Asta ao dizer a ele que o mundo é muito vasto e que ele não sabe nada sobre os perigos que existem no mundo. Alfredo compara Asta a um goblin em um grande cânion, mas Asta o corrige, dizendo que se sente mais como uma serpe. Alfredo fica chocado ao ouvir isso, e decide mostrar a Asta o que ele quer dizer. Alfredo então leva Asta para a casa de treinamento de mordomos, onde os aprendizes estão em sua sessão de treinamento. Alfredo está orgulhoso de mostrar a Asta um espetáculo tão grandioso. Ele diz a Asta que os garotos são todos da idade dele, e foram reconhecidos como os talentos da Casa Blandor. Asta encara os garotos, e admite que eles passaram por um treinamento preciso, que não os faz parecerem crianças. No entanto, ele ainda não está impressionado com o que está vendo. Asta diz a Alfredo que consegue sentir a aura deles, e Alfredo fica feliz em ouvir isso. Ele então pergunta novamente se ele está pronto para aceitar sua proposta, porque ele poderá brilhar como os garotos à sua frente. No entanto, Asta recusa a oferta novamente, dizendo a Alfredo que odeia a luz. Nesse momento, um dos garotos, Winster, levanta a mão. Winster diz a Alfredo que tem uma sugestão. Winster acredita que Asta não tem talento, e é por isso que ele rejeitou a oferta de Alfredo. Além disso, ele acredita que Asta não consegue realmente entender o quão incríveis eles são, e quer mostrar para ele. Ele está basicamente pedindo um duelo contra Asta, e Alfredo consegue sentir a marra de Winster, mas ele permite. Ele pergunta a Asta se ele topa o duelo. Asta entende por que o cara iria querer um duelo, porque todos os aprendizes já o veem como seu rival. Ele sabe que eles provavelmente o veem como um cara sortudo, que simplesmente surgiu do nada, e já está recebendo a oferta para se tornar o sucessor do mordomo-chefe. Asta aceita o duelo, mas pergunta a Alfredo se pode escolher seu oponente. Alfredo diz para ele ir em frente. Asta então aponta para Winster, mas não para por aí, pois ele aponta para outros 4 aprendizes. Todos ficam chocados quando Asta revela que ele quer um 5 contra 1. Winster não consegue acreditar no que vê, e Asta o avisa que ele pode amarelar se estiver com medo. Alfredo ri quando vê isso, e percebe que Asta tem a atitude que seu sucessor deveria ter. Alfredo então pergunta a Asta se ele está pronto para assumir a responsabilidade por suas palavras, e ele diz que sim. Alfredo diz a Asta que ele vai lhe dar um presente se ele durar 1 minuto no duelo. Mas se não durar, não terá outra escolha a não ser se tornar seu sucessor. Asta consegue sentir o desespero na voz de Alfredo, mas não tem medo do desafio. Assim que eles entram em acordo, Alfredo diz para eles entrarem no ringue. O instrutor dos aprendizes é forçado a perguntar a Alfredo se a coisa toda não é perigosa. Alfredo admite que é perigoso, mas ele precisa ensinar Asta a parar de ser arrogante. O instrutor está com medo porque não quer machucar o convidado do Damien. Ele vai até onde o Damien está e diz a ele que seu amigo está em perigo. O instrutor quer que o Damien pare o duelo, mas para sua surpresa, o Damien está super empolgado com a luta. Ele até quer participar, mas Lançan-se diz a ele que Gamo vai brigar com ele se ele se envolver. Alfredo então diz ao instrutor para começar a partida e parar de perder tempo. O instrutor chega à conclusão de que não tem escolha, já que tentou o seu melhor para impedir o duelo. Lance percebe o humor do instrutor e ela sai da sala. Antes de sair, ela diz a Damien para não se envolver. Damien sorri, garantindo à moça que não o fará. Instrutor se aproxima dos garotos para explicar as regras. Ele diz a eles que será uma luta de todos contra todos. Ele diz a eles que o duelo só terminará quando um dos lados se render. No entanto, ele os avisa que pode parar o duelo a qualquer momento que quiser. Winster encara Asta com tanto desprezo enquanto se prepara para esmagá-lo e expô-lo como uma fraude. Nesse momento, o instrutor começa a partida, e Asta não perde tempo antes de acertar um soco imbuído de mana na barriga de Winster.
Isso o joga para trás com dor enquanto ele cospe um líquido. Antes que Winster perceba, Asta já derrubou o resto dos recrutas. Eles estão todos rolando no chão com muita dor, mas Winster é o único que ainda está de pé. Asta encara ele como um vilão e diz que está preparado para lhe dar algumas das melhores experiências que pode. Asta diz isso enquanto rola balas de mana em suas mãos. Ele diz a Winster que a primeira lição que tem para ele é nunca subestimar o cara menor. Winster já está se borrando de medo quando percebe que Asta está usando com tranquilidade balas de mana. Winster sabe o que significa conjurar uma bala de mana. Asta continua com sua lição e diz a ele que a segunda é parar de julgar as pessoas facilmente. Asta diz isso enquanto atinge Winster e seus camaradas com uma chuva de balas de mana. Todos eles gritam de dor, pois as balas lhes causam uma dor intensa. E para a terceira lição, Asta diz a Winster que o mundo é vasto e amargo. Asta se aproxima de Winster e o finaliza com um soco. Asta sorri para os recrutas enquanto diz a eles que vai pessoalmente lhes ensinar as lições que acabou de mencionar. Winster grita de dor, chamando Asta de maluco. Ele diz a ele que não está usando magia contra eles, mas Asta argumenta que é magia. Asta continua sua lição chutando Winster na cabeça enquanto diz que está usando magia física. Todos na sala ficam chocados enquanto Asta surra os recrutas como se não fossem nada. Ele os arrasta por aí, como se fossem suas marionetes pessoais. Alfredo fica sem palavras com a bala de magia que acabou de testemunhar de Asta. Ele se pergunta quantas vezes a magia foi comprimida. Por causa do quão poderosas as balas são, Alfredo deduz que elas foram comprimidas pelo menos 4 ou 5 vezes. É quando ele se dá conta de que se tivesse sido atingido pelas balas de mana naquela hora, isso poderia ter lhe causado um dano sério. Ele percebe que Asta tem controle completo sobre sua mana inata. E além disso, ele é muito bom em bater nas pessoas. Lá no fundo, Damian está ocupado curando-os para que Asta possa se divertir mais lidando com eles. De repente, Lance entra na sala com Gamo. Ela imediatamente chama Alfredo, e quando o instrutor percebe que a matrona está presente, ele solta um suspiro de alívio por finalmente estarem salvos. Gamo pergunta a Alfredo o que está acontecendo, e ele confessa que estava simplesmente realizando um teste. Gamo não consegue acreditar que Alfredo considera aquilo que ela está vendo um teste. Asta está basicamente acabando com os trainees, enquanto Damen dá suporte por trás. Gamo então ordena que Alfredo reúna os trainees e diga a eles para recuarem. Além disso, ela manda Damen e Asta irem para seus quartos. Logo em seguida, ela vai até o instrutor e diz que ele está demitido, deixando o cara chocado. Mais tarde naquela noite, Gamo diz a Alfredo que ele foi longe demais, mesmo que suas intenções fossem puras. Alfredo admite seu erro e avisa a Gamo que está disposto a aceitar sua punição. Gamo então pergunta a Alfredo se Asta recebeu ajuda de Damian durante o duelo, e ele diz que não. Alfredo diz que Asta é simplesmente muito bom em bater nas pessoas. Alfredo então continua, dizendo a Gamo que Asta usou a bala mágica de novo. No entanto, ele a comprimiu várias vezes para aumentar o poder. Quando Gamo ouve isso, ela percebe que Asta tem um bom controle sobre sua mana. Gamo pode não ter visto, mas ela chegou lá a tempo de ver Asta acabando com 5 trainees de uma vez como se não fosse nada. Gamo também percebe que controlar uma bala mágica é difícil, mesmo para um mago de alto nível. Gamo então pergunta a Alfredo sobre a proposta de sucessor, mas ele informa a matrona que Asta a rejeitou sem pensar 2 vezes. Gamo percebe que precisa fazer uma reavaliação do garoto. Ela diz a Alfredo para trazer Asta até ela. Momentos depois, Asta se encontra com Gamo, mas Damen também está na sala, comendo biscoitos como um típico pirralho mimado. Antes que Gamo comece a dizer qualquer coisa, ela coloca uma caixa na mesa para Asta. Asta fica surpreso ao ver isso e Gamo o lembra que Alfredo lhe prometeu um presente. Asta fica ainda mais surpreso que o presente esteja sendo dado por Gamo. Ela diz para ele abrir a caixa e quando o faz, fica chocado ao ver que ela contém um item de alto nível. Asta fica surpreso porque mesmo na família Blandor, apenas os recrutas das 5 principais divisões de magos o recebem. Sem dúvida, Asta suspeita que há algo mais por trás do presente. Como se Gamo pudesse ler sua mente, ela diz que ele pode pegar o presente sem se preocupar. Gamo menciona que Asta ajudou seu filho na Zona Cinzenta, e que isso também serve como um pedido de desculpas pelo que aconteceu mais cedo. Asta não está a fim de cair em nenhuma armadilha, e pergunta a Gamo se ele será obrigado a se juntar a Blandor se consumir o item, mas ela diz que não. Ele então pergunta se o item contém veneno, mas a resposta dela permanece a mesma. Asta fica chocado ao saber que não há condições para consumir o item. Asta então agradece à senhora pelo presente. Depois disso, Gamo menciona que tem uma proposta. No momento em que Asta ouve isso, ele percebe que ele estava certo. Gamo revela seu plano de arranjar uma vaga para Asta na academia, para que ele possa frequentá-la com Damian. Asta fica confuso com isso, e Gamo menciona que Damian deveria ter ido para a academia no ano anterior, mas ele se recusou, e é por isso que foi adiado para o ano atual. No entanto, Gamo não esperava que seu filho fosse fugir do Kuntuis. Jeito que fugiu. Ela já percebeu que Damian gosta de Asta, e é por isso que está fazendo esse pedido a ele. Asta percebe que Gamo está se esforçando ao máximo para garantir que Damian fique na academia, porque se ela o forçar, ele simplesmente fugirá de novo.
Além disso, Asta vê isso como uma oportunidade rara para si mesmo, já que a academia lhe fornecerá muitas contatos. Ele não acha que é uma má ideia. Ele sabe que é uma boa ideia, mas ao mesmo tempo, ele sente como se estivesse com uma coleira nele. Ele então decide dizer à senhora que vai pensar a respeito. Gama fica de boa com a decisão dele, e ela diz para ele que vai ficar esperando uma resposta. Ela então pergunta a Asta por que ele recusou a oferta de se tornar o Kondo sucessor de Alfredo. Asta sente que Alfredo está escutando atrás da porta e decide ferir o ego dele. Ele simplesmente diz à senhora que seus joelhos são preciosos para ele, basicamente dizendo que ele não gosta de se curvar para as pessoas. Isso atingiu em cheio o mordomo que está escondido ouvindo a conversa na porta. Quando Asta volta para seu quarto, ele consome o item e fica impressionado com as mudanças que isso está causando em seu corpo. Sua mana aumentou pra caramba apenas com uma absorção de 10%. Seu físico está também mudando para o de um Flameorn. Asta fica mais impressionado com o fato de que absorver o item não causa nenhuma impureza em seu corpo. E sobre a academia, ele já pensou sobre isso e já tem uma resposta. Ele sabe que se matricular na academia lhe dará rapidamente a chance de encontrar um patrocinador. Há um monte de vantagens em entrar para a academia, mas ao mesmo tempo, ele sente que está caindo em uma armadilha. Asta então decide sair para correr. Ele sai do seu quarto, e nesse momento ouve alguém perguntando se ele é o Asta. Asta se vira para olhar para o cara. Ele avalia sua aparência, que inclui cabelo loiro platinado. Como Damen é o descendente direto, Asta acredita que o cara é um parente. Asta decide mentir, dizendo ao cara que ele não é o Asta que ele procura. O cara fica chocado ao ouvir isso, já que a aparência da pessoa na sua frente bate com o que lhe disseram. Asta reforça sua mentira dizendo ao cara que a cor do cabelo pode mudar dependendo da luz, o que significa que há um monte de coisa que pode ser diferente. O cara então presume que está falando com a pessoa errada e se vira para ir embora, pedindo desculpas pelo mal entendido. Nesse exato momento, Alfredo chega correndo e menciona o nome de Asta na pior hora possível. Ele está ali para falar sobre aquele lance de mordomo de novo. Mas Alfredo, ao mencionar seu nome, já entregou sua identidade para o cara estranho que já estava de saída. O cara se vira imediatamente, dizendo que estava certo porque Asta tem uma cara de poucos amigos. Asta não tem mais como disfarçar a mentira e admite que ele é o Asta que ele estava procurando. Isso deixa o cara boladão, mas quando ele percebe que Alfredo está ali, decide recuar. No entanto, ele diz para Asta ir ao Salão dos Magos mais tarde, para que ele possa enchê-lo de porrada e lhe ensinar bons modos. Depois que o cara vai embora, Alfredo pergunta a Asta se há algo de errado, mas ele diz que não. No fundo, Asta já estava procurando por alguém para descontar sua raiva, e ele vê o cara como a cobaia perfeita. Asta planeja ir para o Salão dos Magos mais tarde e acabar com ele. Asta então pergunta a Alfredo se é possível ver Gamo naquele momento. Asta é então levado ao escritório de Gamo. Gamo fica chocada que Asta pediu uma reunião tão cedo. Ela pergunta a Asta se ele já se decidiu sobre a conversa deles, e ele diz que sim. Surpreendentemente, ele avisa a Gamo que ele planeja se matricular na academia, assim como eles ofereceram. Gamo fica surpresa ao ouvir isso, mas ao mesmo tempo ela está aliviada. Gamo então diz a Asta que eles vão preparar tudo muito em breve. Com isso, Asta sai da sala. Alfredo entra. Ele pergunta a Gamo sobre Asta, e ela garante que ele aceitou a oferta. Alfredo fica feliz em ouvir isso, enquanto comemora a vitória. Aparentemente, eles planejam cobrir a taxa de Asta no primeiro semestre, mas no próximo semestre, Asta terá dificuldades para pagar suas mensalidades. Ele acredita que Asta ficará mais ansioso porque gostaria de aprender mais. Alfredo planeja entrar em cena e dar uma mãozinha. Gamo é forçada a chamar a atenção de Alfredo, dizendo que ele está muito barulhento. Alfredo se desculpa e vai para a cozinha, já que está quase na hora do café da manhã. Depois que ele sai, Gamo entende por que Alfredo está feliz. Ele sabe que finalmente conseguiu uma chance de fazer de Asta seu sucessor, mas ao mesmo tempo, Gamo acha que é um plano meio tosco. No entanto, Alfredo parece estar muito confiante no plano porque o antigo mordomo-chefe usou o mesmo truque com ele. Asta então decide ir para o Salão dos Magos onde o babaca de mais cedo disse para ele ir. Asta abre a porta e vê um mago com o rosto coberto pelo capuz, perguntando a ele por que ele veio. Como Asta não sabe o nome do pirralho de antes, ele começa a gaguejar. De repente, o mago fica todo animado, dizendo a Asta que estava esperando por ele. Ele pede para Asta segui-lo e o leva para outra sala. Ele o apressa para entrar, mas avisa para tomar cuidado com a cabeça. Asta entra na sala, e é atingido por várias notas voando por todo lado. Cai a ficha do porquê o mago estava dizendo para ele tomar cuidado com a cabeça. Ele logo encontra um cara que se apresenta como Wendy von Blondor. Ele pergunta a Asta se ele veio ver seu irmão mais novo, mas Asta fica genuinamente confuso com a pergunta. Ele se pergunta se o pirralho de mais cedo é irmão dele. Aparentemente, há uma coisa que Asta sabe sobre magos de sua vida passada. Existe uma característica comum entre os magos. Eles inicialmente são atingidos por cabelos desgrenhados, e eventualmente o arrancam, o que impede o cabelo de crescer. Basicamente, Asta dividiu isso em 3 estágios. O primeiro estágio é os magos negarem que o cabelo está caindo e usar seus mantos por cima. O segundo estágio é simplesmente desistir e revelar a careca. E então o terceiro estágio é onde eles apenas aceitam a realidade.
e ficam totalmente carecas raspando a cabeça. No entanto, o quarto estágio é onde eles conduzem pesquisas sobre como tornar o impossível possível. Eles sempre tentarão usar magia para fazer o cabelo crescer, mas ninguém jamais teve sucesso com isso. No entanto, todas essas características não parecem estar acontecendo com Wendy, que está confortavelmente parado na frente dele. Antes de mais nada, Wendy pede desculpas pelo comportamento de seu irmão mais novo, Asta. Então pergunta a Wendy se ele trabalha em uma academia. Wendy revela que atualmente atua como vice-reitor. Ele então serve uma bebida para Asta. Asta fica impressionado que alguém como Wendy já seja um vice-reitor em uma certa academia. Ele tem quase certeza de que Wendy é bastante habilidoso, porque não conseguiria o cargo apenas por causa do nome de sua família. Wendy brinca com Asta dizendo que ele é bem diferente. Wendy então revela que está ciente do fato de que ele foi incentivado a se matricular na Academia Zenian, o que é uma grande coisa. Wendy parabeniza Asta e diz que é uma boa oportunidade para ele aprender. Wendy menciona que também é um graduado da academia, e que é da 145ª turma. Asta não fica impressionado porque ele nunca pediu ao cara os detalhes que ele está voluntariamente entregando a ele. WJI percebe isso e rapidamente se desculpa, alegando que estava apenas animado e por isso está falando besteira. WJI então sugere que eles vão direto ao ponto, mas antes disso, WJI diz a Asta que há uma coisa que ele gostaria de confirmar. WJI pergunta se ele estaria disposto a arriscar sua vida por um amigo. Asta fica totalmente confuso com a pergunta. WJI revela que tudo isso diz respeito à reputação da família Blondor. Ele mexe em seu espaço de armazenamento e tira um livro. O rosto de Asta se ilumina em choque quando ele vê o livro. WJI o informa de que ele estará disposto a lhe dar o tomo se ele puder arriscar sua vida. O livro é basicamente o segredo da família Blondor, a luz da cura. Enquanto isso, Gamo está cuidando de seu jardim e pensa na mudança de Damian para a academia. Ela está feliz que tudo foi resolvido sem estresse. Ela também considera Asta um bom amigo para Damian. Ela sabe que a natureza de Asta é boa, embora Alfredo diga que ele pode ser um pouco babaca às vezes. Gamo não está preocupada com isso, já que toda criança tem um lado sem vergonha. Gamo está muito feliz que, mesmo depois de Asta saber da origem de Damian, ele não mudou com ele. Gamo sabe que pessoas como Asta são bem diferentes, e é por isso que ela o quer sempre ao seu lado. No entanto, Gamo sabe de uma verdade amarga. Ela sabe que Asta é como um pássaro livre que não permitirá que ninguém o aprisione. Contudo, ela planeja pensar nas muitas maneiras de manter Asta por perto. Por causa de seu filho Damian, ela quer fazer tudo ao seu alcance para manter Asta por perto. De volta ao Salão dos Magos, Asta se pergunta por que WJI está lhe oferecendo a técnica secreta da família. Ele tenta avaliar a situação para ver se é uma armadilha. Por outro lado, WJI também está tentando ler as emoções de Asta, mas não consegue porque ele não demonstra nenhuma. Ele o compara a alguém que está sob uma máscara, cuja verdadeira identidade não pode ser conhecida. WG então diz a Asta para pensar em sua resposta cuidadosamente antes de dá-la, e para não se deixar cegar pela recompensa à sua frente. Asta então diz a WJI que lhe dará sua resposta. Asta basicamente diz a WJI que se o pedido dele for algo que ele possa fazer, ele o fará, e se não, ele não precisa. WJI então diz a Asta que apenas por ouvir sua proposta, sua vida pode estar em risco. Além disso, se ele ouvir a proposta e recusar, Vuji diz que talvez tenha que matá-lo. Sem medo na voz ou na expressão, Asta diz a WJI que ele é livre para matá-lo, já que estamos destinados a viver apenas uma vez. Embora esta seja a segunda chance de Asta na vida. Depois de ouvir isso, WJI libera sua aura assustadora para intimidar Asta, mas ele permanece inabalável. Quando WJI percebe que o cara não se assusta facilmente, ele sorri, dizendo a Asta que ele passou no teste. Ele informa a Asta que precisa de alguém em quem possa confiar, mas não pode ser alguém de dentro de sua família. WJI fala um monte de enrolação antes de revelar suas verdadeiras intenções. Ele informa a Asta que sua situação não é uma luta de poder dentro da família. Ele diz que a família é muito unida, mas parece que ele está sob vigilância constante da família Declan. Asta fica surpreso ao ouvir isso e pergunta a WJI por que a família Declan o está vigiando. Como Asta já disse que não se importa se morrer, WJI revela seu verdadeiro dilema. Acontece que ele está pesquisando a magia de origem da família Declan e pode ter encontrado um presoriês. Grande avanço. Aparentemente, ele conseguiu obter a magia de origem celestial da família Declan, que é exclusiva. Asta ouve isso e fica imediatamente muito preocupado. Ele percebe que está sentado na frente de um homem morto, mais ou menos. Ele então pergunta a WJI se ele está pesquisando para destruir ela. É quando WJI revela que na verdade encontrou uma maneira de melhorar a arte secreta da família Declan e transformá-la na própria perfeição. Asta ouve isso e conclui imediatamente que está sentado na frente de uma pessoa extremamente maluca que não tem amor à própria vida. WJI afirma que ele não conseguiu resistir ao desejo de realizar a pesquisa, e por isso o fez. Asta vê WJI como um completo lunático, mas ao mesmo tempo ele percebe que o momento bate perfeitamente. Em sua vida passada, quando Declan dizimou a família Blandor, WJI estava ocupado realizando sua pesquisa sobre o novo círculo de 10.000
Foi por isso que Declan não se importou em atacar a família Blandor apenas para acabar com eles porque ele viu a possibilidade do que o Círculo de 10.000 poderia fazer. A ficha começa a cair para ele que Declan pode ter adotado o poder, e por isso ele era insanamente forte. WJI, então pergunta a Asta se ele está disponível para ajudar, já que está disposto a levar sua pesquisa para o próximo nível. Asta então pergunta a WJI por que ele veio até ele. Para a missão. WJI revela que não pôde relatar a pesquisa para sua família pois sente que há um espião em algum lugar mas parece não conseguir encontrá-lo. Asta então diz que pode ser um secretário mas WJI discorda dele, dizendo que o problema provavelmente está relacionado à rota de aquisição. WJI então revela que no momento em que percebeu que tinha sido descoberto ele tomou algumas providências. Asta então pergunta por que ele simplesmente não ficou do lado de Declan já que parece ser a melhor opção, e que eles com certeza o receberiam de braços abertos. WJI informa a Asta que ele tem seus motivos pessoais para não ir até eles. Como Asta não está ligado à família Blondor G o vê como a pessoa perfeita para ajudar. Ele. WJI então revela que é um projeto de pesquisa conjunto, mas que atualmente não consegue progredir. WJI garante a Asta que vai recompensá-lo adequadamente. WJI quer que ele entregue a tese ao professor Perron da Academia Shannon. Como recompensa, ele vai lhe dar o feitiço de luz curativa. Asta sente uma oportunidade e decide aproveitá-la. Ele diz a WJI que tem um acordo melhor para eles. Asta diz que gostaria de pegar o feitiço de luz curativa como compensação. E também o círculo de 10.000 assim que WJI o completar. Asta está apostando no tudo ou nada. Quando WJI ouve isso, ele admite que Asta é realmente um babaca sem vergonha. Como a missão é crítica, WJI não tem escolha a não ser dizer sim. Ele garante a Asta que lhe dará o feitiço assim que o completar. No entanto, WJI avisa a Asta que ele tem uma condição também. Ele gostaria que Asta o ajudasse antes de ele completar a coisa toda, e Asta garante a ele que não tem problema em fazer isso. Enquanto pega a tese de WG, Asta zoa ele dizendo que não sabe como ler, mas ele muda o tom dizendo a WG que está apenas tirando uma com a cara dele. Asta então pergunta a WJI se o professor Perron é alguém em quem ele pode confiar. WJI revela que ele e Perron foram colegas de escola na academia, e que sempre foram rivais. Eles sempre tentavam superar um ao outro em tudo, mas a rivalidade acabou quando WJI voltou para a família. Asta não consegue acreditar que vai encontrar outro maluco como WJI na academia. Quando Asta chega em seu quarto, ele recebe um monte de livros de WJI. Ele também adiciona uma carta. Na carta ele informa a Asta a ordem em que ele vai estudar os livros para ajudá-lo adequadamente a aprimorar seu conhecimento. Sem perder tempo, Asta começa a organizar os livros, e ele admite que WG é um gênio. Asta então começa a escrever sua lista de patrocinadores de livros, e no topo da lista está a WJI. Asta planeja colocar o livro da luz curativa na torre quando ele finalmente a construir. Isso dará a todos a chance de lê-lo. Mas ele sabe que precisa discutir isso com Damian mais tarde. Ele planeja usar o privilégio de amigo para fazer Damian aceitar. Asta já está orgulhoso do que ele quer construir, pois seu objetivo é fazer as pessoas aprenderem magia. Ele considera seu encontro com Ji muito crucial. Por outro lado, Ji também está feliz por ter conhecido Asta, já que ele parece ser uma pessoa útil pela qual ele se interessou. Além disso, ele está impressionado com o fato de que Asta não teve medo da morte. Era apenas uma ameaça. Mas o fato de Asta não demonstrar nenhum sinal de medo o deixou mais interessado nele. WG pode ver claramente que os olhos de Asta eram de alguém que não teme a morte. WG está feliz por ter encontrado alguém útil, e não os porcos de sempre com quem ele tem trabalhado. WJI também consegue sentir que Asta está escondendo muitas coisas, mas ele considera isso algo bom. Ele basicamente vê Asta como alguém que compartilha o mesmo sonho que ele. Logo depois, Asta se prepara para a academia. Ele arruma suas coisas e veste o uniforme da academia. Lance vai até seu quarto para buscá-lo. Ela diz a ele que ele terá que passar por um simples registro de documentos quando chegar na academia. Lance então revela que ele e Damian serão isentos do exame de admissão. Lance elogia o visual dele e diz que caiu muito bem. Asta age como um verdadeiro cavalheiro e agradece a dama pelo elogio. Asta pensa sobre a isenção que ele e Damian conseguiram e percebe que isso é coisa para as famílias de prestígio. É chamada de admissão especial, e Asta está feliz por ter conseguido também. Asta chega na carruagem e vê Damian e sua mãe esperando por ele. A senhora diz aos meninos para se cuidarem na academia, e Asta confirma. Gamo também avisa a Asta que está rezando para que ele alcance os resultados que deseja. Asta sorri, agradecendo a mulher por isso. No fundo, Asta está determinado a alcançar seus resultados sem dúvida, já que a academia oferece um monte de oportunidades e Asta quer agarrar todas. Ele também está ansioso para conhecer seus amados colegas de classe. A caminho da academia, Asta dá uma olhada no livro de feitiços de luz que WJI lhe deu. Ele fica impressionado com as interpretações do livro porque ele a simplificou. Aparentemente, cada nobre tem um jeito de interpretar as técnicas, mas comparado às outras versões, Asta acredita que a de WJI interpretação funciona com o princípio celestial de Declan. Em instantes, eles chegam na academia. Asta fica na janela para olhar a famosa Academia Zenon.
Lance então diz a eles que chegaram ao fim da linha da carruagem. De acordo com os ensinamentos do diretor fundador, durante a admissão, independentemente do status, todos os alunos devem ir a pé. Lance avisa que eles finalmente chegaram onde vão se separar, e ela deseja aos garotos um bom tempo na academia. Depois de sair da carruagem, Damien agarra Asta e diz a ele que eles precisam se apressar para a entrada da cerimônia, porque Lance lhe disse que talvez não sobrem assentos se eles chegam lá tarde. Asta fica chocado ao ouvir isso, já que a cerimônia de entrada não é um teatrinho de vila com assentos por ordem de chegada. Só então, ele se tocou que foi Lance quem disse isso. Ele saca facilmente que Lance disse isso como isca para garantir que Damien não ficasse enrolando. Asta então decide entrar na onda, mesmo que seja só por uma vez. Eles logo chegam ao salão onde a cerimônia está acontecendo, e Damien fica de queixo caído com o número de pessoas lá. Mesmo que metade do salão esteja vazio, Damien ainda acredita nas palavras de Lance de que eles não teriam conseguido assentos se tivessem chegado tarde. Asta não consegue acreditar que Damien ainda é tapado o suficiente para não saber que ele estava sendo enganado. Asta então pega as reservas de assento deles para verificar onde deveriam se sentar. Damien aponta para um lugar no salão e sugere que eles se sentem lá, e Asta fica confuso. Ele não consegue entender o fato de que Damien está animado por estar na academia, quando era ele quem estava fugindo antes. De repente, Damien esbarra em outro estudante, um cara gigante e alto chamado Esther. O cara olha para Damien com desprezo, como se ele fosse algum tipo de inseto. Asta então ajuda seu amigo a se levantar, perguntando se ele está bem. Damien garante a Asta que está bem e coloca a culpa de tudo no fato de que ele não estava olhando por onde andava. Damien e Asta estão prestes a sair quando Esther os para. Acontece que Damien tinha sujado a roupa dele com saliva. Asta ainda está tentando entender a situação toda quando Damien corre até o cara para ajudá-lo a limpar a saliva, enquanto adiciona mais saliva ainda. Isso deixa Esther ainda mais furioso, e ele dá um soco na cara de Damien. No entanto, Asta consegue bloquear o soco antes que ele atinja Damien. Asta diz ao cara para parar com o chilique antes que ele faça uma besteira. Esther, com raiva, pergunta a Asta quem ele é, e Damien responde que Asta é seu amigo. Asta concorda com isso, e finalmente cai a ficha para Esther do porquê Asta ajudou Damien. No entanto, Esther diz a Asta que ele vai se arrepender da sua decisão. Asta já sabe onde tudo isso vai dar, mas ele não se importa. Ele saca que Esther está disposto a resolver a briga na porrada, não na conversa. Isso logo chama a atenção dos outros estudantes no salão. Aparentemente, Esther é o descendente direto da família Dolumpi. Os estudantes que estão assistindo já estão fazendo apostas sobre quem vai ganhar a luta. A maioria deles acredita que Esther vai sair vitorioso na luta. Por outro lado, outro estudante quer que o trio seja impedido de lutar um com o outro, antes que as coisas piorem de verdade. Ele acha que eles não podem lutar direito com a sala inteira lotada, mas outro estudante imediatamente cria uma barreira ao redor do trio, para que eles possam lutar à vontade. A maioria dos estudantes começa a torcer por Esther, dizendo que estão na torcida para ele ganhar. Enquanto isso, há um estudante sinistro. À distância que não está envolvido na briga, mas ele está sorrindo como se soubesse o que está prestes a acontecer. Assim que eles estão na barreira, Esther se apresenta e exige que Asta faça o mesmo. Asta simplesmente responde que ele não nasceu na nobreza como Esther. Ele quer que Esther pense nele como um cara qualquer que está só de passagem. Esther então diz a Asta que vai permitir que ele dê o primeiro golpe, já que ele é um mago. Asta ri quando ouve isso e provoca Esther. Isso é o suficiente para fazer Esther avançar para cima dele como um maníaco. Asta então lembra ao cara que ele está prestes a lutar contra duas pessoas. Asta desvia do soco do cara antes de acertar um golpe doloroso no rosto dele para jogá-lo para trás. Esther não acredita que acabou de levar um soco de um aluno da academia por causa da força que veio com o golpe. Ele começa a se perguntar se Asta é realmente um mago. De repente, ele percebe que Damien lançou um feitiço de cura nele. Ele se pergunta por que Damien está fazendo isso, mas não sabe que está prestes a sofrer a coisa mais brutal de toda a sua vida. Ele está perdido em seus pensamentos quando Asta o alcança e manda outro soco na sua barriga. Antes que Esther perceba, vários golpes estão acertando seu corpo. Ele finalmente saca o que os dois estão fazendo. Um deles o enche de porrada, enquanto o outro o cura. Ele é forçado a admitir que arrumou briga com uns caras muito doidos. De repente, Esther percebe que pode estar realmente com medo. No entanto, os outros alunos que estão assistindo começam a torcer por ele. Eles dizem para ele não pegar leve, já que ele é a esperança dos guerreiros. Com essa motivação toda, Esther finalmente se recompõe. Ele libera sua fúria enquanto chama Asta de um simples mago. Ele balança o braço com raiva, mas Asta desvia do primeiro golpe. Asta o elogia pela tentativa, mas Esther grita furiosamente para Asta não o subestimar. Sem se segurar, Esther balança seu braço direito, acertando Asta. Asta é jogado para trás enquanto os alunos gritam de alegria porque Esther finalmente está na briga. Contudo, Esther não parece orgulhoso de si mesmo. Ele sabe que acertou o golpe em Asta, mas o impacto pareceu muito fraco. Asta consegue girar seu corpo de forma acrobática para aterrissar de pé. Esther fica pasma ao ver isso, mas deixa o choque de lado e corre em direção a Asta de novo. Asta se vira para ver que Damien ainda está lançando magia de cura em Esther. Com isso, ele sabe que vai ser difícil acabar com ele,
então ele tem que derrubá-lo com apenas um golpe. Para fazer isso, Asta recorre a uma técnica que ele e seus companheiros desenvolveram em sua vida passada. Da colisão de partículas mágicas, Asta consegue extrair energia. A técnica usa magia, mas não se encaixa na categoria de magia, nem de artes marciais. É uma aplicação puramente técnica das propriedades mágicas. Assim que Asta termina de preparar seu movimento, ele permite que Esther chegue bem perto antes de atingi-lo. Com ele, isso cria uma onda de choque gigantesca que quase cega os espectadores e até destrói a barreira. Todos ficam se perguntando o que acabaram de presenciar vindo de Asta. De repente, Esther despenca no chão e desmaia. Isso deixa todo mundo em choque, já que não conseguem acreditar que o poderoso Esther caiu com um único soco. Asta levanta a mão como um verdadeiro guerreiro, para confirmar a vitória, e o resto dos alunos começa a torcer por ele. Eles começam a se perguntar se Asta é mesmo um mago pelo jeito que ele conduziu a luta. Damen também está empolgado que eles venceram a luta, e Asta dá um tapinha na cabeça dele. O cara de antes que estava observando a distância sorri, enquanto encara Asta. Nesse exato momento, um dos professores chega na cena para tentar acalmar a situação. Ele não consegue acreditar que os alunos já estão brigando logo no seu primeiro dia de aula. Ele começa a perguntar quem são os responsáveis, mas os alunos curtiram a luta e ninguém está a fim de caguetar. Por outro lado, Asta já está planejando a fuga deles do local, mas Damen estraga tudo com seu comportamento psicopata. Ele grita para chamar a atenção do professor e diz a ele que ele e o Asta foram os que causaram a confusão. Asta fecha os olhos em decepção e frustração enquanto o professor se aproxima deles. Enquanto isso, o gigante Exter está apagado no chão. Os dois garotos são então chamados para a sala do professor onde levam uma bronca por brigarem. No entanto, o professor deixa passar já que Damen confessou a briga sem estresse. Além disso, Exter não sofreu ferimentos muito graves. Depois de examiná-lo. Depois disso, os dois voltam para o salão, e têm sorte que a cerimônia ainda não começou. Enquanto eles caminham pelo salão, todo mundo fica olhando para eles por causa da última que eles aprontaram. Eles não conseguem acreditar que o Asta foi capaz de derrotar um artista marcial mesmo parecendo frágil. Enquanto Asta mantém sua aura, Damen está acenando para os estudantes como se fosse uma celebridade de verdade. Asta não consegue acreditar que conseguiu atrair atenção indesejada para si mesmo, e ele só queria que o Damen parasse de acenar com as mãos feito um mané. Depois de procurarem pelo salão, eles finalmente encontram seus lugares. Não muito tempo depois disso, o diretor, um velhinho baixo de cabelo branco, sobe ao palco para se dirigir aos alunos. Minutos depois, o diretor ainda está discursando para eles, sem nenhum sinal de fraqueza vindo dele. E isso deixa o Asta impressionado. Damen, por outro lado, está dormindo e até babando por todo lado. Asta é forçado a levantar o cara antes que ele inunde tudo com sua saliva. O diretor está apenas começando seu discurso quando alguém se aproxima para lhe dizer que algo importante surgiu e que sua atenção é necessária. Ele quer ignorar isso, mas quando ouve do que se trata, ele não tem escolha a não ser encerrar seu discurso e passar o pódio para outra pessoa. Nesse momento, uma moça de cabelo claro sobe ao pódio para falar, e o grito dela causa arrepios em todo mundo. Até o Damen, que estava dormindo profundamente, acordou com a voz estrondosa da mulher. A moça se apresenta como Jara e avisa que será ela a continuar de onde o diretor parou. Jara sugere que eles comecem com o juramento dos calouros, e a primeira pessoa que ela chama à frente é a representante da Divisão de Magia, Delia Denai. Alguns alunos ficam chocados ao ouvir esse nome porque não esperavam que a família Denis fizesse o exame de admissão. Alguns acreditam que suas habilidades não são boas o suficiente, e é por isso que ela é forçada a fazer isso, enquanto outros a defendem, dizendo que de jeito nenhum suas habilidades são fracas, porque sua família não teria permitido que ela fizesse o exame. Asta, por outro lado, sabe quem Dahlia realmente é. Aparentemente, a família Denis é a segunda mais renomada casa depois da família Declan. Dahlia cresceu para se tornar a futura maga representante da sempre segunda colocada Denis. Asta admite que ela era bastante capaz porque ele recebeu alguma ajuda dela. No entanto, eles realmente não se dão bem, e é por isso que muitos os chamam de amigos rivais. Asta sorri ao ouvir isso e expressa sua felicidade por Dahlia ter entrado na turma naquele mesmo ano. Assim que Dahlia sobe ao palco, Jara chama o representante da divisão de artes marciais, o representante Paul. Como nenhum sobrenome foi anunciado, Asta acredita que o cara não é de uma casa nobre, além de Paul. Disso, Asta também não acha que o cara venha de uma família de prestígio. Assim que os dois terminam de fazer o juramento, eles começam a voltar para seus lugares. Jara então revela que vai apresentar os professores que irão dando a aula. Ela pede para os professores se apresentarem um por um. Enquanto Dahlia desce as escadas, ela olha diretamente para onde Asta está sentado, o que o choca porque a garota parece estar fazendo contato visual com ele. De repente, Dahlia erra o passo, fazendo-a cair das escadas e se envergonhando no final. Nesse momento, o professor Perun, de princípios básicos de homologia, sobe ao palco. Asta percebe que ele é bem diferente de WG, mas decide esperar um pouco mais antes de tirar suas conclusões. Após a cerimônia, Jara diz aos alunos para seguirem para seus dormitórios designados. Damian finalmente acorda e Asta decide pregar uma peça nele, dizendo que ele foi expulso depois que o pegaram dormindo. Damen ouve isso e grita com toda a força dos seus pulmões.
sem se importar com nada. Asta quase se arrepende da sua decisão de pregar uma peça nele enquanto vai para o dormitório porque não esperava que Damen fosse gritar daquele jeito. Asta finalmente chega ao seu quarto no dormitório e fica impressionado com a boa aparência do lugar. No canto do quarto há suprimentos para facilitar a vida dos estudantes, bem quando ele está arrumando suas coisas. Seu colega de quarto Paul aparece. Asta fica surpreso ao ver Paul com uma aparência tão fria, como se não se importasse com nada. Paul então abre a boca, dizendo a Asta que seria bom para eles viverem quietos porque ele não está no ramo de fazer amigos. Paul garante a Asta que não se importa com o que ele faz ou com seus assuntos, contanto que não o afete. Na verdade, ele preferiria que eles parassem de conversar depois das apresentações, e Asta, que não tem medo de ninguém, entra em uma competição de encarar com Paul. Asta permanece em silêncio, e isso irrita Paul, que exige saber por que Asta não lhe dá uma resposta. No fundo, Asta está pensando no quão proficiente Paul pode ser, pois dizem que ele entrou como o melhor aluno. Asta decide testá-lo e faz uma investida falsa em sua direção para ver a reação dele. Paul imediatamente pega sua espada, e Asta percebe que a postura dele é muito boa. Além disso, o posicionamento da sua espada também mostra que ele sabe o que está fazendo. Nesse momento, Asta ouve a voz de Damen o chamando do lado de fora. Asta sorri como se não tivesse feito nada, e diz a Paul que ele é livre para fazer o que quiser. Já que ambos estão cuidando da própria vida, Asta provoca Paul, dizendo que talvez comece a cantar depois da meia-noite. Depois de irritar Paul e deixá-lo confuso, Asta sai do quarto. Asta encontra Damen, que animadamente pergunta quem é seu colega de quarto. Asta responde que não sabe, o que choca Damen. Damen decide não insistir no assunto e sugere que eles façam um tour pela academia, já que há muito o que ver. Damen quer que eles confiram tudo logo no primeiro dia. Aparentemente, a academia é imensa, e é por isso que os alunos são aconselhados a se acostumar com o mapa, para que não se percam durante sua estadia na academia. Mesmo que pareça estressante, Asta topa, já que ele também tem algo em mente. Asta quer saber quantos troubleshooters estão na academia. Com isso, os dois começam a passear pela academia. Eles logo encontram um lago, e Damen expressa sua incredulidade, como sempre. Asta percebe que Lance aturava o Damian porque ele sempre agia como um bebê chorão. Cansado de ouvi-lo reclamar, Asta diz a Damen para pedir à sua família para fazer um lago para ele, já que a propriedade deles não tem um. Asta explica que tudo o que precisa é cavar o chão e encher de água. Damen fica intrigado com a ideia, e revela animadamente que diria à sua família para fazer o lago ainda maior do que aquele que ele está olhando agora. Pensando em que nome dar ao lago, ele sugere sangue, suor, lágrimas. Logo eles encontram uma estátua de aparência legal, e Asta diz a Damen para avisar sua família para fazer uma para ele também. Asta continua enchendo a cabeça dele com várias ideias, e ele até sugere que a façam na forma de um dragão, porque as escamas ficariam lindas. De volta em casa, Lance está sentindo umas vibrações muito estranhas, o que a faz se perguntar o que pode estar errado. Depois de andar por um bom tempo, Asta sugere que eles voltem para os dormitórios, e Damen concorda. Enquanto eles estavam passeando, Asta contou 7 solucionadores. Ele decide levar em conta os solucionadores, que ele não identificou para totalizar 10. Com seus cálculos, ele descobre que o laboratório de Perron fica no segundo salão de magia. Ele rapidamente junta as peças para descobrir que os solucionadores estão atrás de Perron. Como Declan já descobriu que quando J tem aliados, eles teriam começado a suspeitar de Perron, já que ele está na área. Asta estava se perguntando por que eles não estavam seguindo Perron, mas percebeu que eles fizeram sua jogada bem na hora certa. Asta decide tomar o assunto em suas próprias mãos para saber até que ponto os solucionadores sabem. Asta se coloca na posição perfeita para ouvir 2 solucionadores conversando. O solucionador diz ao 2 que o quartel-general emitiu uma diretriz de emergência e eles devem se reunir no ninho do alvo. O solucionador 2 pergunta se o alvo deles é o principal ou o secundário, e o 1 diz a ele que eles vão atrás do secundário. Eles planejam entregar seu objetivo ao alvo secundário até a meia-noite. O solucionador 2 percebe que como WJI fez sua jogada, Per-1 é o alvo deles. No entanto, o solucionador está preocupado com os professores da escola, dizendo que eles não são páreo para eles. O solucionador 1 então explica que o próprio Declan não virá. Mas antes que ele comece a se gabar, ele avisa ao 2 que o demônio do fogo, Callahan, se juntará a eles. Isso choca o 2 porque Callahan é o vice-líder do corpo de magos de Declan, a Joia Vermelha. Isso basicamente significa que a operação deles está garantida, e isso lhes diz que Declan está disposto a fazer qualquer coisa pela missão. Ao mesmo tempo, significa que os solucionadores estão em risco porque seriam sacrificados apenas para garantir o sucesso da missão. Mesmo que os 2 estejam preocupados, eles não têm escolha a não ser fazer seu trabalho. Os 2 se afastam de sua posição para se juntar ao resto da equipe, apenas para garantir que tenham gente o suficiente caso precisem. Sem que eles saibam, Asta ouviu tudo o que eles conversaram. E ele está surpreso que justamente Callahan também está vindo na missão. Asta se lembra que Callahan não é um peixe pequeno que deva ser subestimado, porque na época em que ele ainda era um solucionador, Callahan já estava em seu auge. Depois que a família Declan apostou sua sobrevivência em uma batalha contra a família Blandor, Callahan permaneceu leal à casa em ruínas, o que mostra seu nível de devoção. Embora ele seja perigoso atualmente, ele
atingiu seu auge após a guerra com a família Blandor. Ele basicamente gravou seu nome na história como um mago de guerra usando seu fogo mortal que é praticamente imparável. Já que Callahan está vindo, Asta percebe que é importante que ele o capture. Ele se lembra que a magia de Callahan é uma das artes das chamas de Declan. Mesmo que os riscos sejam bem altos, Asta acredita que a recompensa supera o risco. Asta está satisfeito com o jeito que as coisas estão indo para o seu lado. No entanto, algo importante permanece, e é o fato de que a tese que todos eles estão procurando está com ele, não com Perun. Como os agentes ainda estão atrás de Perun, ele começa a se perguntar se a tese que ele tem é falsa. Isso também lhe diz que a tese que seria entregue naquele mesmo dia não passa de uma farsa. Mais tarde, no dormitório, Paul se arruma e acontece que ele é um dos agentes. Ele pensa que Asta está dormindo, mas mal sabe ele. O Asta que ele está vendo não passa de um boneco. Perun está em seu escritório quando sente a presença dos agentes porque eles invadiram seu território. Ele se pergunta por que os agentes são tão ousados a ponto de entrar na academia. Nesse momento, ele se dá conta de que o agente se aproximando dele é um mercenário. E surpreendentemente, é o Paul. Ele consegue reconhecê-lo facilmente através de sua aura e lhe dá um conselho, dizendo para ele refinar as características de seu éter da próxima vez. Isso é, se houver uma próxima vez para ele. Paul então lhe passa um envelope, e Perun finalmente percebe que foi WJI. Ele se pergunta que tipo de truque WJI está tramando, os diferentes tipos de truques que ele está usando no momento. De repente, a porta explode, e Callahan entra no escritório, deixando o medo estampado no rosto de Paul enquanto Perun permanece calmo. Callahan consegue ver que Paul está apavorado com ele, e isso simplesmente significa que ele sabe do que ele é capaz. Callahan então se vira para Perun perguntando se ele também já ouviu falar dele, mas Perun diz friamente que não. Perun finalmente se levanta de sua cadeira dizendo para Callahan ir direto ao ponto. Isso deixa Callahan irritado, mas antes de perder a cabeça, ele admite que esta é a primeira vez que ele foi tratado mal. Callahan decide ditar suas condições, e a primeira coisa que ele diz é que quer Paul morto. Ele então se vira para Perun, dizendo que basicamente o deixaria com um braço e um olho. Callahan dispara uma bola de fogo em Perun, mas ele bloqueia com um poder de gelo contrário. Isso causa uma onda de explosão enorme que abala o prédio. Perun então se vira para Paul, dizendo que ele é responsável por sua própria vida porque ele basicamente o está vendo como um mercenário, não como um estudante no momento. Paul não tem problema com isso, e ele saca sua espada para se defender. Perun percebe que os agentes de Declan devem ter lançado um feitiço de blackout, e é por isso que nenhum alarme está tocando, o que significa que Perun está basicamente preso com Paul. Callahan avista o envelope na mesa, deixando claro que é exatamente por isso que ele veio, já que foi enviado para Perun pela família lixo dos Blunder, já que Perun não vai entregar o envelope. Callahan decide liberar tudo. Ele libera um poderoso feitiço de chamas que deixa o chão tremendo, mas Perun mantém a calma para garantir que seus poderes de gelo estejam ativos para contra-atacar o que quer que Callahan jogue contra ele. Nesse momento, os outros agentes começam a avançar, e Perun finalmente decide levar a sério, liberando um golpe devastador que quase derruba o prédio. Enquanto isso, Asta está observando de longe, e ele percebe que as coisas estão ficando bem sérias. Empolgado para ver um pouco de ação depois de um tempo, Asta coloca sua máscara, dizendo que ele não é o Asta no momento, mas o Solucionador 1. Asta fecha o punho para rezar para a lua e pede a ela que lhe conceda a força para ser um bom solucionador naquele dia, mesmo que ele não tenha sido o mais justo. Depois de sua prece, ele salta em direção ao campo de batalha onde o prédio afetado já está desmoronando. Callahan, por outro lado, está se divertindo pra caramba dentro do prédio. Ele fica surpreso que, com tudo o que fez, Paul ainda esteja vivo, e ele o elogia por isso. No fundo, Paul sabe que já teria virado presunto se não estivesse usando o talismã protetor que a WJI lhe deu. Ele nem sabia que era um talismã protetor, e se considera sortudo por estar com ele. Perun fala com Paul em um tom muito frio, dizendo para ele sair do caminho enquanto ele libera uma poderosa rajada de gelo para competir com a rajada de fogo de Callahan. Perun então dá um tapinha no ombro de Paul, dizendo que ele se saiu bem até agora, o que significa que ele pode realmente confiar nele. Perun então exibe uma de suas características poderosas ao infundir a espada de Paul com éter, chocando Paul. Perun pergunta se ele pode continuar bloqueando os ataques que vierem, e Paul diz que sim, contanto que ele precise. Paul percebe que eles já passaram do ponto de recuar, e se ele não aguentar, ele está frito com certeza. Callahan fica impressionado com a dupla repentina deles, porque um mago e um guarda são exatamente o que ele precisava para lutar. Callahan então lança outra bola de fogo, e desta vez a espada de Paul falha. Ele é arremessado contra a parede e Perun percebe que com Paul fora de cena, ele não tem escolha a não ser levar a coisa muito a sério. Aparentemente, quando a quantidade de mana presente na natureza é limitada, e dois seres de autoridade dão ordens ao mesmo tempo, uma luta pelo controle começa entre as ditas entidades. Perun quer ver o quanto de dano Callahan consegue aguentar dele. Já que Perun está pedindo um duelo, Callahan fica mais do que feliz em conceder. Os dois liberam seu poder para atingir um ao outro, e o prédio sofre o maior dano. Ele desmorona, e Paul cai depois de perder o equilíbrio.
Enquanto ele cai, tudo o que consegue ver são dois monstros se enfrentando sem conter nada. Paul acaba se espatifando no chão, se perguntando por que raios entrou na luta, já que ele não chega nem perto do nível de poder deles. Enquanto isso, os solucionadores de longe estão totalmente chocados com o nível de destruição que os dois estão criando. Sem pensar duas vezes, eles percebem que serão esmagados se tentarem interferir. Justo quando pensam que estão seguros, Asta aparece por trás, acabando com eles e causando ainda mais um estado de pânico entre eles. Depois de eliminar quaisquer solucionadores que pudessem entrar em seu caminho, Asta se dirige para a cena da luta. Sua chegada chama a atenção dos dois, fazendo-os questionar de que lado ele está. Com uma velocidade ofuscante, Asta alcança Callahan e o agarra pelo pescoço, dizendo que ele chegou onde vai morrer. Assustado, Callahan libera freneticamente uma rajada de fogo, mas isso, por sua vez, o faz sofrer um ricochete de mana. Callahan tosse sangue, e para sua surpresa, Asta está ileso. Na verdade, ele já está avançando em sua direção. Ao mesmo tempo, os solucionadores estão se aproximando. Callahan percebe que precisa suprimir o ricochete de mana se quiser ter uma chance. Callahan saca uma poção e a toma enquanto se pergunta de onde raios alguém tão forte quanto Asta surgiu. Do nada, os capangas tentam derrubar Asta, mas ele bloqueia o ataque deles de boa enquanto os manda pelos ares com um contra-ataque. Callahan vê isso e fica de cara. Quando ele se dá conta, percebe que está na verdade ficando impressionado porque Asta está se movendo com muita precisão e eficiência extrema. Mesmo estando impressionado, Callahan já está pistola e declara que vai matar Asta. Ele cria, furioso, um monte de círculos mágicos para poder soltar uma rajada de fogo ainda mais poderosa deles. O poder de fogo é tanto que Callahan frita seus próprios homens com o ataque, deixando Asta totalmente de queixo caído. Com a fumaça densa que se segue ao seu último ataque, Callahan se pergunta se ele conseguiu pegar Asta. Ele sabe que alguns de seus aliados foram atingidos pelo ataque, mas ele não tá nem aí. Ele está focado em completar a missão, sem se importar com quem morra no processo. Depois de ficar em guarda por alguns segundos e não ver nada, ele assume que Asta está morto. Ele começa a sorrir, acreditando que exagerou na dose sem motivo. Ele saca que vai levar a melhor contra Perón se conseguir se juntar aos outros capangas. De repente, seu sangue gela quando ouve a voz de Asta à distância perguntando se ele deu o seu melhor no último ataque. Asta diz que sabe qual é a de Callahan, e por isso conseguiu sacar rapidamente que ele sacrificaria alguns de seus homens se isso significasse se livrar dele também. Posicionado no alto, Asta aponta seu círculo mágico na direção dele, dizendo que ele vai de base por causa de suas ações. Asta libera sua bala de mana e, sem ter como desviar, Callahan assiste ao ataque vindo direto na sua direção. A bala de mana atinge Callahan bem na cabeça, perfurando-a como uma bala de grosso calibre. Depois de apagar Callahan com sucesso, Asta admite que ele era bem impressionante, porque qualquer outro mago teria morrido no primeiro ataque surpresa. Ele confessa que os ataques de Callahan foram mortais como sempre, mas o último ataque dele na verdade acabou o ajudando. Asta sabe que ele com certeza teria perdido se Callahan tivesse se juntado aos capangas para começar uma guerra de desgaste contra ele. Apesar de estar ficando mais letal, a reserva de mana de Asta é bem baixa, o que não é nada impressionante para dizer o mínimo. Asta então se aproxima do corpo de Callahan para revistá-lo. Ele dá sorte e encontra o grimório dele, que era o que ele estava procurando. Pelo visto, a maioria dos magos de batalha não confia em ninguém, e é por isso que eles mesmos carregam seus grimórios. Mesmo que a bolsa espacial tenha um feitiço de reconhecimento de dono embutido, Asta não está preocupado porque ele pode dar um jeito de desfazer o feitiço mais tarde. Bem nessa hora, Perón aparece, e Asta diz a ele que chegou atrasado para a festa. Perón revela que estava cuidando dos peixes pequenos que restaram. Perón então pergunta a Asta se ele é um daqueles que estão atrás dele. Mas Asta o manda usar a cabeça, porque ele acabou de matar um dos homens de Declan, e isso já deveria dizer a ele de que lado ele está. Ao ouvir isso, Perón saca que foi W-Jet quem enviou Asta, e ele finalmente baixa a guarda. No entanto, Perón fica confuso sobre o porquê de Paul tê-lo abordado. Ele se pergunta se WJI está dividindo a pesquisa em 2 artigos, e por isso precisou de 2 enviados. Asta então menciona que aquele com Paul pode ser o falso. Ele acredita que o Andy fez isso para atrair os homens de Declan para uma armadilha, como um pescador puxando o peixe. Asta diz que o Andy pode estar tentando reforçar a segurança na região, e ao mesmo tempo, garantir que a influência de Declan na área seja reduzida ao mínimo. No fundo, Asta acredita que algo está errado porque, embora um feitiço de blackout tenha sido usado, a luta ainda foi insana, e os cavaleiros imperiais deveriam ter aparecido. Isso só pode significar uma coisa, que é o fato de que os cavaleiros foram subornados por Declan II. Perón então pergunta a Asta se ele é o mensageiro, e Asta responde a sua pergunta pegando a tese e entregando-a a ele. Depois de pegá-la, Perón pergunta a Asta se ele sabe o que está dentro, e Asta responde que não é bobo, então ele sabe. Perón fica de pé, cauteloso, e Asta garante a ele que não se importa em lutar, mas que ele deveria pensar 2 vezes sobre sua decisão, porque a decisão dele vai determinar se ele vive ou morre. Perón concorda que Asta tem um bom ponto e então pergunta a Asta se há algo que ele queira em troca. Asta fica confuso com isso, e Perón explica que o Andy só confia em pessoas que são como
Já que ele é parecido com Wendy, Perun acredita que precisa ganhar sua confiança dando-lhe algo em troca. Asta pensa por um minuto antes de dizer a Perun o que quer, e ele diz que quer um livro. Isso soa confuso para Perun, e Asta explica seu plano de construir uma grande torre. Asta continua dizendo que vai colocar livros que todos possam ler dentro da torre. Ele então diz a Perun que gostaria de um livro escrito da perspectiva dele, sobre ciência arcana. Perun fica chocado ao ouvir isso, mas garante a Asta que vai cuidar disso. Depois da breve conversa, Asta diz que é hora de ir, mas Perun pergunta como eles devem manter contato. Asta então pega um cristal de comunicação e o entrega a Perun. Ele lhe diz que as duas metades estão ligadas. Portanto, se uma quebrar, a outra se estilhaça também. Ele diz a Perun para quebrar um fragmento para chamá-lo, e para quebrar mais de um se houver problemas. Depois de explicar como o cristal pode ser usado, ele desaparece. No ar. Não muito tempo depois, os cavaleiros imperiais apareceram no local para proteger a área. Eles também evacuaram os estudantes da academia caso houvesse um ataque subsequente. No processo, Asta conseguiu se misturar com os estudantes. Ele se encontra com Damen, que pergunta onde ele esteve. Asta responde que estava resolvendo algo. Enquanto isso, Asta tem quase certeza de que, com o evento recente, a família Declan vai recuar um pouco. Enquanto Damen está tentando fazê-lo falar, Asta continua se perguntando por que seu selo reagiu durante a batalha. Ele sentiu o poder ressoar através da barreira quando ele estava bloqueando o ataque de Callahan. E isso é algo que nem reage em dias normais. No entanto, Asta está grato porque foi o selo que o ajudou a bloquear o contra-ataque de Callahan. Asta tenta se lembrar do que aconteceu, e finalmente cai a ficha de que é o fenômeno de rejeição. Esta é uma técnica frequentemente usada por magos para evitar que o conjurador seja ferido por sua própria magia. Asta está tão perturbado e confuso que nem percebeu quando falou em voz alta. Isso chama a atenção de Damen, que pergunta o que ele quis dizer com não entendi. Damen exige saber o segredo que Asta está escondendo. Asta ignora Damen e continua a se perguntar por que o selo reagiu naquele momento específico, e o que poderia ter provocado isso. Mesmo assim, Asta percebe que precisa pesquisar mais. Ele acredita que vai conseguir algumas pistas na biblioteca da academia. Asta está na dele quando um estudante de repente chama seu nome por trás, se apresentando como Chambi. Asta não leva o cara a sério até que ele menciona que Asta é um lutador muito bom. Asta fica imediatamente dividido entre matar Chambi, já que ele sabe sua identidade, ou simplesmente deixá-lo em paz. Antes que Asta possa tomar uma decisão, Chambi menciona algo que salva sua vida. Ele diz que a luta que Asta teve com a divisão de combate durante a cerimônia de entrada o impressionou. Asta finalmente percebe que ele só ganhou o respeito dos estudantes, e ele aqui pensando que tinha deixado uma má impressão. Asta tenta ser modesto, dizendo a Chambi que o cara contra quem ele lutou tinha pouco éter, mas que as coisas seriam diferentes se eles lutassem de novo. Chambi coça a cabeça, nervoso, mas ele continua seguindo os dois, dizendo que gostaria de ficar com Asta. Chambi sorri, dizendo que ainda não se aproximou de ninguém, e que é estranho para ele se juntar a outros grupos. Embora Asta não esteja totalmente confortável com isso, ele diz a Chambi para fazer o que quiser. Chambi fica feliz em ouvir isso porque esperava que Asta o afastasse. Chambi não perde tempo e começa uma série de conversas com Asta, dando a Asta um pouco de sanidade, porque ele tem lidado com malucos desde que voltou no tempo. Basicamente, ele tinha até esquecido como é ser normal. Para selar a vida normal, Asta acredita que precisa se adaptar totalmente à academia. No primeiro dia de aula deles, Damian já está reclamando de como está com sono. Logo depois, Chambi aparece também. Chambi não consegue acreditar que eles precisam assistir à aula depois de todo o caos que aconteceu no dia anterior. E Asta concorda com ele, dizendo que é tenso. Pelo que Asta juntou as peças, ele pode ver que Chambi não é de uma família rica, mas ele não parece ser alguém tímido. Na verdade, ele parece ser do tipo animado. Nesse momento, Chambi menciona que a professora responsável pela turma M3 é a professora Jara. Asta fica confuso, pois nunca ouviu esse nome antes, e Chambi explica a ele que Jara é peixe grande. Aparentemente, ela uma vez massacrou sozinha uma horda de trolls. Bem nessa hora, Jara entra na sala, e Asta imediatamente se lembra dela da cerimônia de entrada. Jara para na frente da turma e se reapresenta. Ela diz a eles que o caos que aconteceu na escola no dia anterior não tem nada a ver com eles, e que todos estão livres para continuar aprendendo. Jara diz aos alunos que antes de qualquer outra coisa, eles passarão por um teste de avaliação de mana. Este teste avalia tanto a quantidade quanto a qualidade de sua mana. Jara então pergunta a eles qual eles acham que é o mais importante. Uma das alunas, uma garota chamada Argan, levanta a mão para responder à pergunta. Ela diz que não há uma resposta definitiva para a pergunta, porque se alguém já possui um certo nível de mana, ela acredita que a mana importa mais. Jara então exige saber o motivo dela para a resposta que ela escolheu. Ela dá um exemplo, dizendo que ao enfrentar um mago de poder igual, aquele com qualidade de mana superior naturalmente levaria a vantagem. Quando Asta ouve isso, ele percebe que a garota está basicamente falando sobre a resposta de livro didático. Com a experiência que Asta tem, ele sabe que a qualidade da mana afeta a precisão, estabilidade e poder dos feitiços. Basicamente, ter uma tonelada de mana é inútil se o mago não consegue acertar o alvo. Jara parece estar totalmente desapontada com a resposta que recebeu, e isso está estampado no rosto dela. Ela
Então exige saber a família de Argan, e ela responde que é da casa do Barão Pelum. Jara parece absolutamente enojada, dizendo que já imaginava isso. Isso deixa Argan arrasada, com lágrimas nos olhos. Jara então joga a pergunta para a turma novamente, mas ninguém está pronto para sofrer o mesmo destino de Argan. De repente, ela aponta para um aluno, Iple, assustando-o. Ele se levanta nervosamente e, como não sabe a resposta, ele simplesmente vai. Com a quantidade de mana sendo o mais importante, Iple diz que há uma chance de que em batalhas de grande escala a mana total teria um impacto maior. Asta concorda com ele até certo ponto, dizendo que há casos em que a quantidade pode superar a qualidade. Basicamente, os dois são vitais, mas depende da variável em que estão operando. Assim como com Argan, Jua está desapontada com a resposta que recebeu, e ela dá o mesmo tratamento que Argan recebeu. Jara não está disposta a desistir até obter uma resposta adequada, e continua chamando os alunos um após o outro. A turma já está resmungando sobre como ela é irritante porque está estressando eles no primeiro dia de aula. Por outro lado, Asta já está pensando em qual resposta passaria na pergunta de Jara. Nesse momento, Jara menciona que já ouviu tudo o que precisava ser dito, e admite que todos estavam perto da resposta. Na verdade, não havia resposta correta desde o início, e ela não estava procurando por uma resposta correta. Dia então lhes pergunta se a resposta que deram a ela foi verdadeiramente de coração, ou se estavam apenas tentando dizer o que ela gostaria de ouvir. Jara os lembra que mago não pode perder sua convicção, não importa quando ou onde. Além disso, eles não devem se deixar levar pela tentação, e devem ter a força para manter sua vontade até o fim. Ela então lhes pergunta se com a resposta que lhe deram, eles podem chamar sua mentalidade de a de um verdadeiro mago. Jara lhes diz a coisa mais importante, dizendo que eles precisam se tornar verdadeiros magos. Com esta mensagem transmitida, Jara os incentiva a manter a mensagem perto de seus corações. No final, Asta percebe que estava certo, e conclui que a mulher tem um jeito muito estranho de ensinar. Quando chega a hora do teste de medição de mana, a primeira pessoa que ela chama é Argan. Jara a choca quando diz que ela será a representante da turma. Jara admite que a resposta anterior dela foi impressionante e, como ela é a representante, será ela quem registrará a medição. Asta fica chocado ao ver isso e ele percebe como Joe ensina seus alunos. Sendo fiel a si mesmo, Asta ficou totalmente impressionado. Os alunos ficam surpresos ao ver o equipamento, que dizem ser muito difícil de conseguir. Jara sabe que a maioria deles nunca viu um antes, e ela sorri diabolicamente, dizendo que é hora de conhecer seus níveis de mana. O propósito principal do teste é descobrir se existe a monstro entre eles. Jara explica que é muito simples usar o dispositivo. Para mostrar a toda a turma como funciona, ela diz a Argan para colocar a mão no orbe de cristal e canalizar sua mana para ele. Argan se aproxima da esfera e faz como instruído, e o dispositivo acende com muita intensidade. Isso explode a cabeça dela, e JRA aponta para o indicador principal entre todos os indicadores que estão ali. Ela diz que a qualidade de mana varia de 1 a 10 e o nível de Argan é 4, o que a torna uma jovem impressionante. Aparentemente, a média dos calouros do ano passado foi 3 no indicador. Argan cora muito ao ouvir isso e agradece a Jura pelo elogio. Depois disso, Jura diz que a próxima coisa a medir é a quantidade de mana, e ela só precisa despejar sua mana no dispositivo. Para a quantidade de mana, ela para em 17. Surpreendentemente, JRA diz que essa também é uma pontuação impressionante porque os últimos calouros pararam em 15. JRA a elogia, dizendo que ela parece ser uma moça trabalhadora com a pontuação absurda que ela viu. Isso imediatamente estabelece o padrão para o resto dos alunos que começam a rezar para conseguir algo bom também. Asta, por outro lado, já consegue ver que Argan se tornará uma pessoa decente. Jira logo se despede porque tem algo que precisa resolver, mas diz ao seu professor assistente para continuar com a medição. Os alunos começam a se apresentar, um por um, para verificar seu potencial. Com a medição, todos eles sabem onde estão em falta e onde precisam melhorar. Nesse momento, Shambi se aproxima de Asta, insistindo para que ele se levante para que possam medir seu nível de mana. Asta concorda com isso, mas Damian está ocupado dormindo como uma pedra de novo. De repente, uma aluna chamada Furion se apresenta para medir seu nível de mana, e sua pontuação deixa todo mundo de queixo caído. Furion atinge o nível 6 de qualidade, enquanto sua quantidade chega a 20. Asta fica surpreso que Furion seja da mesma casa que Dahlia, mas elas têm cabelos de cores diferentes, o que significa que ela é de um ramo secundário da família. O assistente também entende por que suas pontuações são impressionantes, porque ela é de uma família de prestígio. No entanto, ele a informa que ainda há um pouco de trabalho a ser feito. Momentos depois, Damian finalmente acorda do seu sono, totalmente confuso sobre o que está acontecendo. Asta inicialmente diz a ele para voltar a dormir, mas muda de ideia e diz que eles estão passando pela medição de mana. Damian parece desinteressado e pergunta por que eles estão fazendo o experimento. Para começo de conversa, Asta diz que não tem ideia, mas como não custa nada, eles poderiam muito bem verificar. Porque é durante a aula. Damian fica animado e grita que também vai tentar medir sua mana. Asta não consegue acreditar que Damian está se apressando para valer, e as pessoas já estão comentando sobre como Damian parece jovem. Asta também ganhou popularidade desde que ele deu uma surra
No grupo, Chambi é o único cara desconhecido. Asta não está nada feliz por ter sido rotulado como um valentão. Sendo que foi o Damian quem ficou todo animado com a coisa toda, Damian sobe ao palco e o professor o incentiva, dizendo para ele experimentar o dispositivo. Depois de confirmar o que precisa fazer, Damian toca na esfera e no momento em que o indicador faz a leitura, a turma inteira fica em choque. Ninguém acredita no que está acontecendo bem na frente deles e até Furion quase quebra o pescoço ao encarar o painel. Damian está basicamente na categoria daqueles que são chamados de monstros. Ele tem uma qualidade de mana de nível 9, enquanto sua quantidade de mana é 67. Todos na sala, Asta é o único que não está nem um pouco surpreso. Asta entende que todo mundo congela na presença de grandeza. Asta sabe que o Damian é um gênio, mas nunca esperou que ele fosse humilhar completamente as pontuações mais altas. Damian, como sempre, nem sequer sabe as implicações do que acabou de fazer, e começa a perguntar se sua pontuação é considerada alta. Asta finalmente percebe como Damian se tornou um monstro. No entanto, ele tem certeza de que o Damian teria sido uma pessoa melhor que poderia ter mudado o mundo se tivesse seguido o caminho do bem. Desta vez, por perto, ele está lá para guiá-lo e garantir que ele tome o caminho certo. Isso porque a família Blandor é a única que pode rivalizar com Declan. Asta planeja fazer Damian transcender além de um nível que ele achava impossível. O professor então pediu ao Damian para não deixar a pontuação subir a cabeça, porque ele ainda precisa se esforçar muito. Damian garante ao cara que está ciente disso. Damian corre até Asta perguntando se ele já mediu o seu, mas ele diz que não. Damian insiste para que ele meça o seu, e Asta sabe que os alunos já estarão esperando para compará-lo com o Damian. Como não tem escolha, ele se aproxima da bola e decide não chamar atenção para garantir que não haja atenção para si mesmo. Asta toca a bola depois de ajustar a mana do jeito que ele quer, mas ele logo percebe que a esfera está configurada para um nível muito baixo, o que significa que sua pouca mana fez algo absurdo. O sistema inicialmente marca 10 para Asta, mas a máquina de repente pifa, exibindo uma mensagem de erro porque o limite foi ultrapassado. Damian comemora com empolgação, mas Asta rapidamente diz ao professor que eles talvez precisem refazer o teste porque a máquina deu defeito. Damian é o único que sabe que Asta está apenas tentando pegar leve. O professor então reinicia a máquina, e desta vez, Asta ajustou sua mana tão baixo que marcou apenas 3 de qualidade e 15 de quantidade. Os alunos imediatamente acreditam nisso, exatamente como Asta queria. Asta fica feliz por ter conseguido se safar. No entanto, Damian não está nada feliz com o que acabou de acontecer, e ele até solta um palavrão. No primeiro departamento de magia, Jira está em seu escritório observando a reconstrução do segundo salão dos magos. Momentos depois, a professora assistente, Yurvi, aparece com os registros de medição de mana. Jira dá uma olhada e comenta sobre as pontuações que chamam sua atenção, e ela diz que Damian vai precisar de orientação. De repente, seus olhos encontram a pontuação de Asta, e ela percebe que houve um reteste devido a uma mensagem de erro. No momento em que vê isso, ela saca que Asta não é um garoto comum e que precisa ficar de olho nele. Bom galera, esse é o fim do vídeo. Se vocês curtiram este vídeo, comentem próxima parte na seção de comentários. Além disso, se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like no vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.